Fala, amadinhos, tudo bem? Amadinhos, o Vitor Belfort, aquele lutador, e a esposa dele, Joana Prado, eles fizeram um vídeo criticando o carnaval. Vamos assistir. O carnaval tá chegando no Brasil, hoje já chegou, sei lá. Acho que é fevereiro. Mas o que a gente queria falar com você que se diz cristão e continua apoiando o seu carnavalzinho e diz que não tem problema. E aí, Vê? O problema é total, não. O maior inimigo do homem é a própria carne. E o carnaval festeja esses desejos de arrepio, envolve muito a cultura da macumba, envolve uma cultura espírita. Então, não é um lugar que pode misturar. E se você falar com qualquer pessoa que organiza o carnaval, eles vão te contar toda a história, né? Existe ali um culto aos orixás, né? Existe ali uma consagração a deuses, onde a invocação ali a demônios mesmo acontece. E a gente vê muito nítido, né? A exposição do corpo, as baterias, né? Os tambores, o som, todo o envolvimento. Bom, agora vamos analisar por partes. A parte da carne ele tem razão. Carnaval, em latim, é carnivale, que é a festa da carne, que vem de uma festa pagã, onde as pessoas faziam orgias, que era muito comum no mundo antigo, que nem aquelas saturnálias romanas, que as pessoas bebiam, dançavam, festejavam em torno de uma divindade e era envolvido muita orgia sexual. Então isso é uma coisa antiga, a igreja tentou barrar isso durante muitos anos, até que chegou um ponto que a igreja resolveu cristianizar essa festa. Eles falaram, vamos deixar um dia então para as pessoas fazerem o que quiserem, né, sexualmente, né, viverem a sua sexualidade, né, se divertirem antes da quaresma. Então, se não me falha a memória, se tiver algum católico aí pode me corrigir, tá? Parece que o carnaval ele sempre é 40 dias antes da Páscoa, que é o período que é chamado quaresma. Então, algum católico aí que quiser me corrigir, se eu estiver errado, por favor, tá? Mas se não me falha a memória, é basicamente isso. Então a igreja deixou, sabe, uma festa para as pessoas se divertirem, dançarem, até fazerem atividades sexuais, desde que não fossem referência a outras divindades, a divindades pagãs. Então eles cristianizaram a festa. Não, se é para Jesus, tudo bem, deixa o pessoal extravasar um dia, que é melhor o homem extravasar do que depois ficar fazendo besteira por aí. Que na prática faz uma certa lógica para mim, né? Porque a gente não pode reprimir demais as pessoas, pessoal. Não existe essa santidade como os evangélicos acreditam. Ah, o ser humano tem que ser casto, santo, puro, não sei o quê. Cara, eles acham que, eles esquecem às vezes, os evangélicos, que nós somos seres biológicos. Nós temos necessidades biológicas e sexuais. Se fosse pecado tudo isso, para que Deus colocaria na gente o desejo, gente? Deus teria feito a gente que nem urso panda, sem desejo nenhum. Pronto, seria mais fácil. Mas eles não dizem que foi Deus que criou o ser humano? E Deus criou o ser humano, colocou o desejo no ser humano. Então, eventualmente, o ser humano pode sim se divertir. Essa ideia de santidade, etc., isso é utopia, pessoal. E alguns deles passam até dos limites. Por exemplo, aquele Iago Martins, do canal 2 Dedos de Teologia, ele falou uma vez no bate-papo com o Pirula, que sexo antes do casamento é pecado, o que eu discordo completamente. Eu acho até bom ter sexo antes do casamento, para o casal se conhecer sexualmente, que às vezes não são compatíveis. Então é bom já fazer antes para saber se vai dar certo o casamento ou não. E ele chegou ao absurdo, ele também defende aquela ideia de que se masturbar é pecado, tá? Eu já contei até a história para vocês, de um rapaz que entrou no meu grupo, que ele queria cortar o próprio órgãozinho dele, porque achava que ter desejo sexual e se conhecer era pecado. Mas não tem esse pecado na Bíblia, pessoal. Isso é uma má interpretação da igreja, de Onã, que não quis engravidar a cunhada dele e deixava o sêmen cair por terra. Mas não é exatamente o ato em si, porque ele fazia sexo. Então, eu não sei porque eles criam tanto tabu. Aí depois, quando você vê tantos pastores e padres fazendo besteira por aí, eu não posso falar aquela palavra que começa com P, mas vocês sabem qual que é, senão o algoritmo acaba com o meu vídeo. Mas eu acho que é por isso que tem tanto padre e pastor por aí que faz essa prática de P, vocês sabem o que? Porque eles ficam tão reprimidos no desejo que eles acabam se tornando pessoas doentes sexualmente. Porque você fazer uma prática dessa, você tem que ser completamente anormal, né? Você tem que ser um doente mental. Então eu acho que é por isso, porque eles reprimem tantas pessoas como se um ser lá em cima tivesse preocupado com a sua sexualidade. Deixa eu ver como está o planeta Terra hoje. Guerra na Ucrânia, guerra em Israel, a China quer invadir Taiwan. Opa, aquele cara ali está se masturbando. Vem cá, Gabriel, vamos mandar um castigo divino nele. É patético. Essa imagem que eles criam de uma divindade é patético. Dá a impressão que o ser lá em cima só está preocupado com a sexualidade dos outros. É fiscal de fiofole. O Deus deles é um proctologista. Ele está preocupado com a sexualidade dos outros. Mas enfim. Agora, se eles são evangélicos, o casal, e não querem participar de uma festa, é um direito deles, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de carnaval. Eu até gostava quando eu era novo, ia no IMB, ver as escolas de samba, achava bonito, mas depois eu perdi o gosto. Enfim,
Eu não gosto, mas não é porque eu não gosto de algo que eu vou criticar. Quem gosta vai, se diverte, pula, toma cerveja, samba. Aí é um direito de cada um. E por fim eles colocam a questão dos orixás no meio, né? Aqui no Brasil o carnaval, apesar dele ter uma origem europeia, algumas escolas de samba eles fazem referência sim aos orixás. Eu acho que começou no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também tem um pouco, e eu não sei se no resto do Brasil também é assim, porque no Brasil tem carnavais diferentes, né? Em Pernambuco é carnaval de rua, etc. Então não sei se tem no Brasil todo, mas principalmente no eixo São Paulo e Rio tem referência aos orixás. Porque quem popularizou aqui o carnaval no Brasil foram os descendentes de africanos. Então, como eles eram descendentes de africanos, eles quiseram colocar uma pitada da cultura africana e da religiosidade africana. Orixás. Às vezes você vê homenagem a Oxóssi, Ogum, Yansan, não sei o quê, porque é uma homenagem que é uma festa cultural que acabou se misturando com essa ancestralidade africana. Agora, aí dizer que é de demônio, que está invocando o demônio como eles fazem no vídeo, pessoal, isso aí é um absurdo sem tamanho, tá? Primeiro que nessas religiões de origem africana, principalmente o candomblé, né, que a Umbanda é mais brasileira, eles não têm demônios, não tem essa concepção. Demônios é uma concepção grega, de seres malignos, tal, não sei o quê. Eles não têm essa concepção. Os orixás são basicamente ou forças da natureza, que cada orixá representa um elemento, por exemplo, Xangô é a pedreira, Oxum é os rios, Ogum é a estrada, Oxóssi é as matas, etc. E tem uma outra vertente do candomblé que fala que os orixás são ancestrais, que eles existiram, tem a história deles e depois eles acabaram virando orixás. Então eram pessoas que viveram aqui na Terra, fizeram alguma aventura, alguma coisa épica, importante, e depois viraram orixás, associados a elementos da natureza, mas não tem demônio no candomblé. Isso aí é só um misticismo bobo que as pessoas têm e até uma falta de respeito, uma intolerância. Porque se você não estuda e não conhece a religião do outro, você demoniza. Então é um pouco ignorância da parte deles, na minha opinião. Acho que eles deveriam estudar um pouco mais, saber o que é o candomblé, para evitar esse tipo de misticismo gospel barato que a gente tem no Brasil. Que começou lá com o Edir Macedo, quando ele escreveu aquele livro, Orixás, Caboclos e Guias, Anjos e Demônios. Gente, o Edir Macedo não tem conhecimento teológico ou exegético algum. Ele escreveu um livro só da cabeça dele, demonizando uma outra religião. E é por isso que esse casal, que hoje é evangélico, abraçou essas bobagens dessas igrejas evangélicas sem nem sequer pesquisar ou contextualizar. Isso configura até um pouco de intolerância religiosa, tá? Porque você está chamando de demônio aquilo que é sagrado na outra religião. Se eu fizer um vídeo aqui, por exemplo, falando que Jesus é um demônio, os cristãos não iam gostar, porque eu estaria demonizando algo que é sagrado para eles. Mas os cristãos não se importam nem um pouco de demonizar orixás, que são sagrados para outra religião. É hipocrisia demais, né, pessoal? Então, enfim, então é isso, pessoal. Espero que esse casal aí reflita, tá? Eles têm todo o direito de não gostar de carnaval, de não ir. Fique em casa no carnaval, ou vão jantar fora, sei lá, faça outra atividade. Mas demonizar a religião dos outros, aí não é muito legal. Ainda mais quando essa demonização parte de uma ignorância, de uma falta de conhecimento acerca da religião alheia. Tá bom? Então fica a dica aí pro casal. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, ativa o sininho, espalhe esse vídeo nas suas redes sociais para as pessoas verem, comente também sua opinião, que é importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.